para a gente falar um pouco de sanções de Estados Unidos e do que pode acontecer agora com o país a partir dessa condenação, a gente relembra que a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro ampliou as tensões entre o Brasil e os Estados Unidos. Depois da decisão do Supremo, a expectativa agora é de novas sanções impostas pelo presidente Donald Trump. Na última quinta-feira, inclusive, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, responsável pela suspensão do visto de Alexandre de Moraes e outros ministros, afirmou que o magistrado é violador de direitos humanos e que segue realizando perseguições políticas. Trump considerou que a condenação de Bolsonaro foi muito surpreendente. Já o Itamaraty reagiu, destacando a soberania brasileira e disse também que o país não terá democracia intimidada. O presidente Lula afirmou não temer novas sanções do governo norte-americano. Com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o clima é otimista. Neste sábado, inclusive, Alckmin negou que o país possa enfrentar novas dificuldades nas negociações por conta da condenação. A gente, inclusive, tem essa fala do vice-presidente. Vamos acompanhar. Entendo que não. Por quê? Porque não há nenhuma relação entre decisão do Poder Judiciário e política regulatória. Imposto de importação é política regulatória. Não há relação com decisões do Poder Judiciário. Bom, Lisiane, qual que é a sua análise? O que pode vir a partir de agora para o Brasil? São esperadas mesmo sanções específicas para autoridades? O que você enxerga? Eu acredito que para autoridades deve ter algum tipo de movimentação por parte dos Estados Unidos, sim. Quanto ao Estado propriamente dito, o ataque ao Estado propriamente dito, eu já não acredito que terá movimentações. A gente já tem o tarifaço, né? Então, acho que não haverá. A discussão mais importante aqui é sobre soberania, né? Aparentemente, o que nós aprendemos sobre soberania se mitigou, né? Então, a gente hoje vê mais uma soberania horizontalizada do que hierárquica, né? Então, até que ponto uma decisão externa, né, pode intervir numa decisão do judiciário brasileiro, né? Mas eu acredito que sim, haverá as sanções que são permitidas pelo sistema internacional para pessoas, mas para o Estado propriamente dito, eu não vejo esse direcionamento do Trump, né? Mas o ponto central aqui, eu até queria abrir com os colegas, é justamente a questão da soberania nacional. Pois é, sobre a soberania nacional, no fim esse discurso colou bastante para o governo federal, eles estão utilizando em campanha, devem continuar usando. E aí, Priscila, então, no fim, governo federal, Alckmin falando que não atrapalha as negociações, saiu ganhando essa? Sim, eles comemoraram até, se você pegar as estatísticas, o presidente Lula sobe até nas pesquisas posteriormente à sanção colocada pelo Trump, então acho que ele acabou ganhando nesse aspecto, inclusive se esperava um declínio, né, nos alimentos, na verdade subir ali as tarifas dos alimentos e não houve isso diretamente, a gente pelo menos até agora não se sentiu. Então aqui é importante a gente colocar o seguinte, o governo ganha, não saiu tão derrotado assim, saiu até fortalecido com a tarifa imposta pelo Trump e a gente tem separação de poderes. Quando a gente fala que houve uma decisão do STF, então a gente tem que separar poder legislativo, poder executivo, enfim. E eu acho que pode sim, isso é um direito também, a gente não é questionável, mas é um direito do Trump sancionar ali autoridades, mas a gente tem a soberania nacional, decisões devem ser cumpridas, a gente tem que jogar dentro da regra do jogo, recorrer do que não se conforma, ou seja, se tiver um conformismo, recorrer judicialmente, e aí, se você pergunta, pode existir sanção às autoridades? Pode. Se o Trump pode fazer uso dessa cátedra lá dos Estados Unidos para sancionar, ele faz, mas ele não andou muito manifestando, né, Bia? Gente, ele não andou ali muito manifestando sobre isso novamente, como ele fez anteriormente naquela carta para fundamentar a sanção de 50%. Então, pode ser que ele venha, mas eu estou, assim, na verdade, otimista, pensando no seguinte sentido, que tem a soberania nacional e se ele quiser fazer uso da sua cátedra para poder sancionar, eu acho que também é direito e as pessoas devem recorrer disso legalmente, enfim. Jess, você também acha que o Trump deu uma recuada e que, a partir de agora, essa narrativa acabou pendendo para o lado do governo federal? Acho que
foi um favor ao governo federal, salvou, deu um respiro ali, deu um branding muito bom aí de Brasil soberano. As artes estão belíssimas, então, de fato, ajudou bastante o governo federal. E aqui, eu acho que acontece uma situação que talvez a maioria dos brasileiros não se atente, mas as sanções para o Brasil de 50% foram altas. E talvez uma parcela seja por conta da situação com as Big Techs, da situação do ex-presidente Bolsonaro. Mas o Trump também sancionou o Canadá com 35%. Não tem um processo como esse no Canadá, não tem a mesma situação no Canadá. Ele sancionou o Japão, ele sancionou o Reino Unido. Então foram vários e vários aliados históricos. A tarifa é um recurso protecionista de um governo que quer ser protecionista e o é, tanto em incentivos, mas também para privilegiar. Sempre bom lembrar, faça a América, os Estados Unidos, grande novamente. Então ele tem essa visão muito antagônica com o liberalismo. E ele, no caso da brasileira, é uma escolha econômica ruim. Por quê? Porque os Estados Unidos ganham muito com essa relação comercial, tanto é que as exceções foram gigantes. Talvez a não exceção mais surpreendente seja o café, que tem um peso de aumento no custo do cafezinho dos Estados Unidos, que é uma pressão cotidiana, que é um problema para ele. Então, talvez ele revisite isso. O outro ponto é Magnitsky, que aí sim é uma questão individual, pessoalizada em relação a uma visão dos Estados Unidos, em relação a uma determinada pessoa que ele olha como um abusador. Então, a visão da Magnitsky, que já foi aplicada no mundo para várias e várias figuras, é individualizada. Eu acho que o que vai acontecer é que, sinceramente, novas autoridades no Brasil, nós já tivemos problemas aí do visto com algumas, novas autoridades no Brasil vão levar a Magnitsky, que é a chamada morte econômica, porque você não poderia usar cartão de crédito, ter conta em determinados bancos. Então, acho que isso, de fato, vai acontecer. Agora, Mônica, além disso, a gente está se aproximando de um debate também no STF sobre soberania aí com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro. Tem um processo ali correndo se ele atacou ou não a soberania do Brasil a partir da atuação nos Estados Unidos. Como que você enxerga que esse debate vai ser colocado? Bia, primeiro eu queria voltar nessa questão do Trump, porque é muito importante a gente entender que o presidente Lula e a diplomacia brasileira estiveram do lado errado desde o começo do mandato do Trump, desde o início. Ele foi para a Venezuela, mas não foi para os Estados Unidos, não deu parabéns ao Trump pela sua posse. Ele se aliou ao eixo do mal, ele esteve com a Liga dos Países Árabes, ele esteve com o Irã, ele esteve com a China, com a Coreia do Norte. Então, houve uma questão aí de posicionamento errado. E o Trump precisa de um inimigo externo. Ele agora está lá se posicionando contra a Venezuela, movendo tropas. O Trump precisa disso, porque internamente ele está com muitos problemas. Ele está com gente lá questionando o uso da força nacional em cidades onde nem deveria estar acontecendo isso. Ele fez em Los Angeles, ele fez em Washington. Então, internamente, o Trump está com muitos problemas. Ele precisa desse inimigo, esse grande inimigo aí externo. E para o Lula foi muito bom, porque ele também precisava de um grande inimigo. O governo dele estava com índices negativos, estava indo mal. Para quem aí está me xingando, dizendo que eu sou esquerdinha, eu também critico o governo do presidente Lula. Estava mal. Essa briga aí com o Trump veio ajudar ambos. Então, é possível que isso continue, sim, sendo pauta, porque isso ajuda aos dois. E aí, em relação ao que o STF vai decidir nessa investigação que está tendo aí do Eduardo Bolsonaro, é importantíssimo a gente acompanhar. Ele já deu sinais, já se mostrou altamente desfavorável e vale lembrar, a Lei Magnitsky atingiu justamente o Alexandre de Moraes, que obviamente vai estar muito menos disposto a ser leniente com o Eduardo Bolsonaro, porque a gente sabe que aí sim foi a provocação dele, que foi lá cutucar o Trump e dizer, olha, o que está acontecendo no Brasil é quase o que aconteceu com você, só que no Brasil estão punindo. Ele se surpreendeu porque nos Estados Unidos não teve punição e aqui teve. E um paralelo, uma questão que a gente tem que pensar é se o ministro Alexandre de Moraes irá julgar Eduardo Bolsonaro. Porque aqui há um dano muito alto em sua vida pessoal e para sua família em relação a uma punição que quem foi atrás em termos de buscar a diplomacia ali para fazer isso acontecer em relação a Magnitsky foi esta figura. Então, como que os ministros vão julgar este ponto em específico? Ele vai se declarar suspeito, possivelmente, em relação a isso? Ele não se declarou suspeito, porque ele era vítima do tal do plano lá do punhal. Se ele fosse declarar, já teria feito isso, né?